Amados, eu quero falar com vocês sobre transições nessa manhã. Eu, penso, muito naquilo que Deus está fazendo na nossa vida, em particular na minha própria vida, na minha família, coisas que Deus vai transicionando. Eu tive fazendo uma reflexão essa semana a respeito, porque eu estava preparando a palavra lá para o encontro de casais, e eu fui lembrando e relembrando muitas coisas a respeito do meu casamento, a respeito da construção da nossa família. Eu e a Giovana já estamos há quase 31 anos juntos, 27 de casados. E eu fui lembrando de cada detalhe, cada momento, e isso foi me mostrando coisas preciosas do mover de Deus, onde eu e a Giovana jamais poderíamos. Mas eu fui também percebendo essa semana que nós passamos por muitas transições. Como as coisas mudaram. É que ela não está aqui agora, mas senão eu ia mostrá-la para você. Como a Giovana está mais linda do que era antes. Mais preciosa, mais meiga, mais madura. E eu fui vendo esse processo na vida dos meus filhos, na vida da Giovana, na minha própria vida. Então, uma palavra me veio essa semana: transições, Anderson. A igreja, na verdade, não diferente da vida do cotidiano de cada um de nós, no singular, no privado, nós passamos por muitas transições, todos nós. Nós passamos como indivíduos, passamos como famílias, passamos como ministros, passamos como igreja, como profissionais, enfim, nós passamos por momentos onde eu e você precisamos tomar uma decisão que ela seja clara e real diante das circunstâncias. Eu não estou dizendo aqui que você tem que tomar uma decisão em Deus, eu não estou dizendo aqui que você tem que tomar uma decisão religiosa, eu não estou dizendo que você tem que tomar uma decisão espiritual, estou dizendo que você tem que decidir. Seja por bem, seja por mal, você tem que decidir, porque a circunstância sempre vai fazer isso com você e comigo. Às vezes nem sempre as suas decisões e as minhas são as melhores, mas a decisão é necessária. Não havendo decisão, nós perecemos, porque nós então começamos a nos tornar uma marionete na mão do sistema, daquilo que nós deveríamos nos posicionar e não nos posicionamos. Então, amados, é muito relativo a essas questões de que o quanto espiritual você e eu somos, na verdade é o quanto dos princípios carregamos, é diferente. Às vezes nós espiritualizamos demais de maneira externa, mas o nosso coração está mal, nós estamos completamente longe de tudo. Então as nossas decisões sempre vão ser pautadas naquilo que nós estamos carregando. E você sabia que existem momentos da sua vida que você está carregando coisas preciosas, e em outros momentos da sua vida você está carregando coisas que não são tão preciosas assim, porque você simplesmente está carregando. Mas as decisões, elas fazem parte desse momento de transição em que você e eu vivemos. Eu não sei qual é o seu momento hoje, mas eu acredito numa única coisa: Deus te trouxe aqui. Na verdade vocês são heróis, heroínas. Porque eu falar para você sair da cama hoje para estar aqui, tem que ser crente, hein? Tem que estar cheio do Espírito Santo, hein? Tem uns que nem vieram, o Espírito Santo que trouxe, Então você está corpo presente. A minha oração agora é para que a sua mente também seja trazida nesse lugar, porque você deve estar lá abraçado no travesseiro, mas em nome de Jesus, Deus tem uma palavra para nós. Quantos creem nisso? Digam amém. Eu quero falar com você Abacuque, capítulo 2, versículo 1, se você é dado as anotações, Abacuque 2, verso 1. Vamos tentar entender um pouquinho a respeito desse tempo de transição na sua vida. O que de fato Deus está nos comunicando nesse tempo presente. Eu sei que nós vivemos momentos diferentes, embora estamos no mesmo lugar. Então Abacuque, capítulo 2, verso 1 a 4. Bom, se você não conhece muito Bíblia, Abacuque tem só 3 capítulos, capítulo 1, 2 e 3. Ele é um profeta, conhecido como um dos profetas menores. Quando a Bíblia fala sobre os profetas menores e os profetas maiores, não significa que uns eram mais santos que os outros, significa que o livro que ele escreveu era mais curto. Então, por conta do livro ser mais curtinho, é conhecido como profeta menor. Isaías, por exemplo, foi um profeta maior, O livro dele tem muitos capítulos, muitas escritas, enfim. Mas Abacuque, ele está vivendo um período onde ele escreve, inspirado por Deus, 3 capítulos daquilo que Deus espera para nós.
E o capítulo 2, na verdade, é um capítulo de transição. E eu queria, então, a partir do verso 1, compreender isso com você. Diz assim, olha, 2:1 de Abacuque. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem possa passar. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Pai, nós te louvamos por essa palavra, que o Senhor possa nos ajudar a compreender os desígnios do teu coração para nós nessa manhã. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, descortina a nossa visão, que a nossa mente ela seja ungida e que ela seja tocada, Senhor, ao ponto do Senhor transformar totalmente a nossa vã maneira de pensar e o Senhor possa nos instruir segundo a sua vontade. Por isso nós submetemos a Ti esse culto, Senhor. Tudo que somos e temos, nós colocamos debaixo da autoridade do Teu Santo Espírito. Toda distração, Senhor, toda mente vaga, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus. Coloca-nos neste lugar, debaixo do crivo da Tua palavra, na autoridade do nome de Jesus, a quem nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Bom, amados, como eu disse para vocês, Abacuque com 3 capítulos, Abacuque vai vivendo algumas coisas. Capítulo 1 de Abacuque, você vai ver que Abacuque ele está numa crise intensa. Se você puder ler em casa, no sinaleiro, querido, se fechar o sinaleiro, se estiver no carro, você abrir, você lê os 3 capítulos, antes do sinaleiro abrir. É um conto, é muito rápido para ler isso aí. Então você vai entender que no capítulo 1 ele está numa crise enorme por conta de acontecimentos que Israel vem vivenciando, enfrentando. E aí Abacuque ele entra numa crise a respeito da perversidade dos homens em relação aos justos que servem a Deus. E nessa crise do capítulo 1, ele começa a questionar Deus a respeito de umas coisas, dizendo: Deus, até quando? Até quando? Será que nós vamos viver debaixo dessa injustiça o tempo todo? O Senhor não tem olhos para o teu povo? Não é possível, Senhor. Até quando nós vamos sofrer com tudo isso? Porque os injustos, os perversos, e ele vai questionando, ele começa lamentando, chorando. E no capítulo 3, amados, ele finaliza com muita esperança, nos deixando um legado e uma palavra. Ele diz o seguinte no capítulo 3, olha, mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que acontece, amados? Por que será que Abacuque ele inicia um texto assim de maneira tão chorosa, né? Lamentável até mesmo, e ele termina com tanta esperança? Eu não sei se você é dado às leituras dos Salmos, né? Mas os Salmos nos ensinam muitas coisas. E eu estava ministrando sobre os Salmos uma vez, e eu falei sobre um dos Salmos, Salmo de Asaf. Salmo 73, ele diz que aquele homem que trabalhava na casa de Deus já há 51 anos, ele também olha para a prosperidade dos perversos e do ímpio, e ele inveja a prosperidade do ímpio. E ele começa a dizer: Senhor, eu trabalho tantos anos na Tua presença, eu estou tanto tempo na Tua casa, e o ímpio prospera e eu não prospero. O que acontece, Senhor? Qual é a diferença entre a minha vida e a vida do ímpio? Por que ele prospera e eu não? Então lá no verso 13, se eu não me engano, desse texto, desse salmo, Deus fala com ele, dizendo o seguinte: olha, você precisa entender algumas coisas. E quando Deus fala com ele, ele registra assim: até que um dia entrei na casa do Senhor, e quando entrei na casa do Senhor, o Senhor me revelou todas as coisas, a diferença que há entre o justo e o ímpio. Tem um negócio piscando aqui para mim, ó. Parou. O justo e o ímpio. E ele fala então do final da vida do justo e fala do final da vida do ímpio.
O que eu percebo, amados? Como que você pode servir a Deus 51 anos no ministério, exercendo uma posição dentro da igreja, porque ele era um sacerdote, e ele oferecia os ofícios sacerdotais para Deus durante 51 anos debaixo de uma escala que acontecia de período em período, a cada 2, 3 dias ele estava servindo ao Senhor, e por 51 anos ele não teve uma experiência ao ponto de que então ele escreve: até que um dia entrei no santuário do Senhor. Significa que o fato de nós virmos à igreja todos os dias, independente da quantidade de tempo de conversão que você e eu temos, não nos dá a estabilidade que nós às vezes precisamos para enfrentar os dias maus. Não tem a ver com a quantidade de vezes que você vem na igreja, tem a ver como você entra na presença de Deus. Porque ele trabalhava na casa de Deus todos os dias, mas houve um dia que ele diz: olha, até que entrei no santuário do Senhor, na casa do meu Deus. Houve um dia na vida de Asaf que ele entra na presença de Deus de uma maneira diferente, e aquela postura de coração de entrega, aquela recepção à palavra de Deus, na maneira e no momento em que ele estava enfrentando e vivendo, naquela transição de dificuldade de Asaf, ele pôde entender as verdades reveladas de Deus. Isso está acontecendo com Abacuque, da mesma forma. Abacuque, então, ele inicia o capítulo 1 choroso, termina o capítulo 3 muito bem, mas nós estamos falando do capítulo 2. E no capítulo 2, na verdade, ele está numa transição, e aí nessa transição Deus começa a mostrar algumas coisas para Abacuque, que é muito importante para você e para mim em meio ao processo que nós estamos enfrentando. E eu quero falar sobre elas com você. Na verdade eu vou pontuar só 2, mas eu acredito que vai ser o suficiente para nos ajudar nesse tempo de transição. Deus está tirando alguns de nós, amados, de um conformismo, comodismo. Deus está tirando alguns de nós, Deus está chacoalhando algumas coisas, algumas áreas da nossa vida, para que eu e você possamos entender que o propósito e os preceitos de Deus são muito maiores do que aquilo que nós buscamos, almejamos ou pensamos. Ninguém na face da terra, nem um ser humano, nem mesmo eu que pastoreio, nem mesmo você que pode ter uma posição social aí muito bem reconhecida, status, ninguém pode se autossustentar por muito tempo. Haverá um momento na sua vida e na minha vida que nós vamos compreender que se nós não voltarmos à origem de tudo, nós vamos ter problemas dos quais a gente não consegue mais solução para eles. Porque existem coisas, biblicamente dizendo, que aos olhos do homem é insolúvel. Não há possibilidade de você solucionar. Não está nas suas mãos. Quer que eu te dê um exemplo? Um diagnóstico de câncer. O que você faz diante de um diagnóstico assim? Um HIV, um Covid. O que você faz? A não ser depender totalmente de uma graça, de uma misericórdia, de um favor, de alguém, ou do Deus Todo-Poderoso, como você bem preferir. Alguns dependem totalmente da medicina, porque não acreditam em Deus, são ateus. Então eles acreditam só nos recursos humanos. Outros já creem que Deus pode, que é o nosso caso. Mas existe um momento na sua e na minha vida que nós não podemos, amados. Então nós somos dados a lidar com as pessoas e com as circunstâncias, em meio às nossas forças, em meio a tudo aquilo que nós adquirimos ao longo dos anos, a nossa experiência, a nossa maturidade, os nossos envolvimentos, nossos relacionamentos. Então nós achamos em algum momento da nossa história humana que tudo aquilo que nós recebemos, que tudo aquilo que nós angariamos, que tudo aquilo que nós acumulamos vai ser o suficiente. Eu estou dizendo para você nessa manhã, segundo a palavra de Deus, não é. Momentos de transições na sua e na minha vida, nós vamos precisar de uma intervenção, ou seja de alguém, ou seja de Deus. E Abacuque começa a nos ensinar isso. Por que ele nos ensina isso? Ele diz o seguinte, olha no verso 1 que nós lemos: estarei numa torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e o que Ele responderá em relação à minha queixa. Queridos, diante dos momentos de transição na sua e na minha vida, nós precisamos sair deste lugar onde nós não enxergamos tudo e não percebemos tudo. E nós precisamos nos posicionar num lugar em que as coisas acontecem. Abacuque, ele sai do contexto
no meio da transição em que ele está vivendo, da queixa, da alma chorosa que ele está, e ele sobe numa torre de vigia. Então, o primeiro princípio que eu quero trabalhar com você, em meio às transições, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. Eu me encontro às vezes com pessoas que caminham no Evangelho há anos, converso com elas, às vezes pessoas que nem são da comunidade, e lidando e tratando com questões do dia a dia dessas pessoas, coisas me chegam e a gente conversa e ajusta. Eu tenho me relacionado com outros pastores, nós temos trabalhado com apoio em outras igrejas, graças a Deus temos sido muito abençoados também por algumas igrejas irmãs e amigas. Mas o que nós percebemos em meio a todos esses relacionamentos e aos bate-papos é o seguinte, irmãos: só muda de endereço. O problema está instalado na humanidade, desde a queda. E aí nós começamos a perceber que algumas pessoas, na solução dos problemas, elas são pessoas que oram. Elas são pessoas que frequentam a igreja. Elas são pessoas que, quando elas estão num aperto do qual elas não conseguem mais ir para um lado nem para o outro, elas clamam a Deus. Invocai o nome do Senhor Jesus, serão salvos. As pessoas invocam o nome de Jesus. São pessoas piedosas, tementes. Qual que é o problema dessas pessoas então, pastor? Elas não vigiam. Não adianta você ter a Bíblia de Gênesis a Apocalipse dentro da sua mente, se você não vigia quando você está em uma situação de transição. O nosso problema, amados, como igreja, é que nós não compreendemos aquilo que Deus está nos dando em relação a pensar o que é vigiar. Quando nós ouvimos alguns ditados populares, olha, os maus relacionamentos corrompem os bons costumes, é isso, né? Acho que é isso. Mas é isso, as más companhias corrompem os bons costumes. O que Deus está me dizendo com um provérbio humano dessa forma? Você precisa vigiar com quem você anda. Quando Deus fala com Moisés, fala: Moisés, envie espias à terra que eu estou dando para vocês, porque vocês vão possuir essa terra. É uma terra que mana leite e mel, e vocês vão pisar e possuir, porque eu estou dando essa terra para vocês. Quando Deus envia os homens, todos príncipes, amados, não eram homens quaisquer, eram príncipes. Moisés teve a graça de Deus de pegar um príncipe de cada tribo, eram 12 tribos, e ele pega um príncipe de cada tribo, não pegou um homem qualquer, e envia os 12 lá. A Bíblia diz que 10 desses voltam completamente frustrados, e 2, eles voltam completamente entusiasmados, porque na verdade Deus está dando a esses homens uma visão, e eles não têm uma posição somente de oração, mas eles têm uma posição de vigiar em relação à palavra que foi recebida. Quando Deus dá uma palavra para mim e para você, nós devemos guardar essa palavra, nós devemos vigiar, devemos cuidar, nós devemos nos posicionar no nosso campo de combate, como soldados de Cristo que somos, independente de você ser homem ou mulher. Nós precisamos nos posicionar em relação àquilo que nós estamos recebendo e declarar: olha, existe uma promessa de Deus para a minha vida, eu sei que essa palavra vai se cumprir, mas existe uma posição. Nós temos falado muito nessa casa sobre a responsabilidade do homem, a soberania de Deus. Deus é soberano, amados. Deus faz qualquer coisa independente de você e de mim. Deus não precisa de você e de mim. Não precisa. Ele pode tudo, porque a Bíblia diz que se eu e você não fizermos, Deus vai suscitar pedras para que elas façam. Deus usou uma mula para falar com seus servos. Não vai usar outra? Como essa que vos fala? Deus, ele faz o que ele quiser. Só que deixa eu dizer para você, existe uma responsabilidade sua no processo daquilo que você recebeu. Quantos talentos Jesus deu nas suas mãos? A Bíblia diz que o Senhor deu talentos aos seus servos. A um ele deu 1 talento, a outro 5, a outro 10. Por que será que ele volta para uma prestação de contas em relação ao talento, se eu e você não temos responsabilidade no processo? Existem coisas que nós espiritualizamos de maneira demasiada, mas Deus nunca espiritualizou. Deus, na verdade, ele sempre teve consciência do que ele estava confiando nas suas e nas minhas mãos.
Há quantos anos você tem construído o que você está colhendo hoje? Há quanto tempo? Eu não sei o que você está colhendo, se bom, se ruim. Eu quero dizer algo para você: independente do período, existem decisões na sua vida que são decisões de segundos, mas que mudam a sua eternidade. Me dá um exemplo, pastor, eu te dou. João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam. Aí tem uma vírgula lá, queridos, e tem um mas. Todas as vezes que você encontrar uma vírgula em um mas, um portanto, significa que existe uma narrativa acontecendo até aquela vírgula, mas depois daquela vírgula alguma coisa é mudada. Mas todos quantos o receberam, aí há uma afirmação, uma sentença de Deus sobre a humanidade. A esses deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, porque creram no seu nome. Sabe o que significa isso para mim? Significa que um segundo onde o Espírito Santo te convence de pecado, justiça e juízo, e você compreende o tamanho do buraco em que você está, a lama em que você está vivendo, e você agora convencido pelo Espírito Santo responde a Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero nascer de novo. Isso muda a sua eternidade, porque antes daquela intervenção, segundos, frações de minutos, antes daquela intervenção você estava destinado totalmente à morte eterna, separado diante de Deus, separada diante de Deus. Mas depois daquela decisão, tudo mudou na sua vida. Então deixa eu dizer algo para você. Às vezes existem coisas que eu e você demoramos anos para construir. Família, empresa, sonhos, projetos. Lutamos tanto por isso, queridos. Quase deixamos o nosso couro nisso. Quando as pessoas olham para você, você está só o xerox da segunda via, de tanto que você se entregou a isso. E por causa de uma decisão errada, um desejo errado, eu tenho olhado para a igreja dos nossos dias e eu tenho dito: Senhor, até quando? Às vezes eu me pego como Abacuque no capítulo 1, dizendo: Senhor, até quando? Não é possível, Senhor, até quando? Que nós vamos viver um contexto bíblico dizendo-nos, igreja e cristãos, e até quando, Senhor? Por causa de uma decisão, uma decepção, que eu não gostei, que eu não curto. Sabe, tem uma frase antiga, minha mãe sempre usava ela em casa quando ela dá comida pra gente. Falava: mãe, eu não gosto. Falava: não gosta, come menos, mas vai comer. Eu não gostei. Não gostou, come menos, irmão. Mas nós temos que comer o que Deus colocou na mesa. Você acha que eu gosto de perdoar? Nossa, se eu nasci o poço do perdão. Não, queridos. Você acha que eu curto relevar algumas coisas, reconsiderar outras? Não. Nenhum de nós. Se eu fosse oferecer algo para você que você gosta, que você curte, e eu idem, o mundo se tornaria um caos. Porque tem uns que gostam do branco, mas outros sempre vão preferir o preto. É sempre assim. Entende? Então nós não podemos tornar a igreja um caos por causa das nossas preferências, por causa do nosso gosto. Nós temos que entender que em tempos de transições na nossa vida, nós precisamos estar atentos, cuidando, vigiando em relação à promessa que Deus nos deu. Precisamos vigiar. Precisamos prestar atenção quais são as ervas daninhas, quais são os perigos que nos cercam, quais são as indicações que nós estamos percebendo que vai nos levar para o buraco, que vai nos tirar do centro da vontade de Deus. Então Deus fala assim para mim e para você na Bíblia: fuja da aparência do mal. Por que será que Deus te manda fugir da aparência e não do mal em si? Ele conhece a sua fraqueza. Ele pede para fugir da aparência, queridos, porque certamente você não vai suportar o ato. Foge da aparência. Então, algumas decisões na vida de Abacuque, nesse período, nesse processo, foram importantes para ele.
ele decidiu sair do meio do problema que estava, ele sobe num lugar mais alto do que todas as outras pessoas, para que ele pudesse enxergar e ouvir a Deus de maneira diferente do que ele estava vivendo e ouvindo até então. Olha, enquanto você fizer parte do problema, você nunca vai ser a solução. Nunca. Você só se torna solução de algo quando você deixou de ser a existência do problema. Para isso você precisa sair do lugar que você está. Você precisa não só orar, não só vir à igreja, não só isso, você precisa vigiar. Quantos já passaram por um problema assim que você fala, meu Deus, esse eu não vou superar, esse não dá, esse acabou com tudo, esse... E aí você vai vivendo aquele problema, aquilo vai te angustiando, aquilo vai te fazendo sofrer, aquilo vai te deprimindo, aquilo vai te jogando para baixo, aquilo vai te desanimando, aquilo vai acabando com a sua história, com o seu legado, com a sua vocação, com tudo. Você fala, não, agora eu não saio mais. De repente, você tem um sinal verde de Deus, assim, uma luz, que te diz o seguinte, procura ajuda. Aí você procura ajuda. E aí você conversa com uma pessoa que está fora do problema, e uma pessoa que vigia, e uma pessoa que é diferente. Em 15 minutos de conversa, ela tem a solução para aquilo que você está vivendo. Ela fala, olha, é esse aqui, o remédio é esse aqui. Você fala, rapaz, não tinha pensado nisso. E olha que eu estou lutando com isso faz dias, hein? O que acontece? Qual que é a diferença entre você e essa pessoa? Essa pessoa está fora do problema, irmão. Irmã, essa pessoa está fora do problema. Nós precisamos encontrar pessoas inspiradas por Deus, independente. Olha, queridos, eu tenho dificuldade com religião. E eu quero que você entenda o que eu vou falar. Não tem a ver com um pastor, com um líder de célula, não tem a ver com isso, irmãos. Tem a ver com pessoas capacitadas, independente de ser os líderes da sua igreja ou de qualquer outra igreja que seja. Pessoas capacitadas naquilo, foram preparadas para aquele momento, são forjadas naquilo. Pessoas que podem te instruir. Você acha que eu vou conseguir instruir você na saúde física como um nutricionista, por exemplo, vai conseguir? Lógico que não. O nutricionista, ele tem muito mais pegada do que eu, e muito mais informação e mais conteúdo para dizer para você. Você acha que eu vou conseguir fisicamente te ajudar com os problemas de coluna que você tem? Mais do que um ortopedista? Nunca. Ele tem capacitação para aquilo. O que eu estou querendo dizer para você, cada problema da sua vida, cada área da sua vida, cada segmento, cada posição que você tem, você precisa se dobrar e entender que existem pessoas que estão à sua frente e já passaram por processos que você não passou, e que elas podem te ajudar. Ah, pastor, mas o meu problema é emocional, relacional, mas o meu problema é espiritual. Tudo bem, então nós estamos aqui. Sabe por quê, queridos? Porque na verdade, enquanto nós estamos vigiando, Deus vai nos dando uma visão. E é o segundo ponto que eu quero falar com você, para a gente ir para o fim. Deus vai nos dando uma visão. Abacuque sobe numa torre de vigia, e nessa torre de vigia ele espera uma resposta de Deus. E no versículo 2 do capítulo 2, que é o momento de transição na vida de Abacuque, Abacuque recebe uma resposta. Ele diz, olha, então Deus respondeu. Entenda isso. Existem momentos e coisas que você está enfrentando que não tem mais a ver com a falta de resposta. Você já tem a resposta. O que acontece então, pastor, comigo? Acontece que nem sempre eu e você estamos dispostos a nos dobrar a respostas de Deus para a nossa vida. Porque nós nos apegamos em textos bíblicos de maneira distorcida. Posso citar um para vocês. Romanos, capítulo 12, versículo 2 em diante, diz que Deus tem para mim e para você uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Não é isso? Então, nós desejamos a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Só que Romanos 12 não está preocupado com você. Romanos 12, Deus está atrelado a si mesmo com a sua palavra. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, olha, eu tenho para vocês uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Para quem? Para Ele.
A vontade é boa, ela é perfeita e agradável para mim, diz o Senhor. Porque eu bem sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, para dar a vocês o fim que desejais. Então o que acontece, amados? Nós pegamos versículos e nos apropriamos de versículos de maneira distorcida, achando que Deus está sempre preocupado conosco, que nós somos a última bolacha do pacote. Nós não somos. Nós somos filhos. E como filhos, às vezes nós entramos em coisas das quais Deus precisa se posicionar, como justo que é. Então é assim, você entra numa dissensão com o seu cônjuge, você entra numa dissensão com o seu filho, você entra numa dissensão com o seu patrão, você entra numa dissensão com o irmão da igreja, e os dois são cristãos, os dois são filhos de Deus. Então seria justo da parte de Deus se posicionar do lado de um e não reconhecer o outro? Os dois são filhos. Então deixa eu dizer para você, Deus sempre vai lidar com a justiça, amados. Às vezes eu aconselhar pessoas com problema no relacionamento, eu não estou nem a favor de um nem a favor de outro, eu estou a favor do casamento. Eu me posiciono em relação ao casamento, eu não me posiciono em relação às suas dores. Sabe por quê? Porque todos nós chegamos cheios de direitos quando nós precisamos de um aconselhamento e precisamos de um auxílio. Ah, pastor, porque ele? Ah, pastor, porque ela? Falei um pouquinho, na sexta-feira com os casais, de maneira bem rápida. Compartilhei lá algo de 20 minutos, mas falei sobre alguns pontos importantes da convivência. Então eu me posiciono em relação ao casamento, e Deus sempre vai se posicionar assim também. Deus, quando olhar para tudo que você está enfrentando e vivendo com seus filhos, com seu cônjuge, no seu trabalho, na igreja, Deus, Ele vai preservar a sua palavra, queridos. Ah, mas está doendo, pastor. Está doendo mesmo. Tem coisas que Deus exige de mim que eu não queria, tem coisas que Deus exige de você que dói. É assim mesmo. E não tem problema nisso, queridos. Só tem problema em nós entendermos se a visão que Ele nos deu está clara. Então Deus responde a esse profeta, Abacuque: deixa eu dizer para ti, filho, escreve a visão. Mas eu quero dizer algo para você, Abacuque. A visão que eu estou dando para você não tem a ver só com você, tem a ver com todos aqueles que estão à sua volta. Então você não vai escrever só para você, escreve em tábuas bem grandes, para que todo mundo que passar correndo possa ler, mesmo que passe correndo. E os homens dos nossos dias acham que foi eles que inventaram o outdoor. Ah, irmãos, Abacuque já tinha feito outdoor antes de... já existia. Você passa e você vê de longe. O que isso ensina para mim e para você? Existem coisas que Deus está dando para você no meio da transição em que você está vivendo, não tem a ver só com você. Você precisa deixar claro para quem convive. Eles precisam passar e ler. Agora, qual que é a questão? A maioria dos problemas relacionais se dá porque nós não deixamos as pessoas lerem. Nós queremos convencê-las pela palavra. Deus não falou para Abacuque, convença o seu cônjuge, fale para ele, para ela, até que ele não aguente mais. Convença os seus filhos, convença o seu patrão, convença o seu empregado, fale. Deus não falou isso. Deus falou: filho, escreva, deixe que eles leiam, quando eles passarem, ainda que passem correndo. E aí nós temos um texto que a Bíblia diz que Deus não mais nos daria um coração de pedra, mas colocaria em nós agora um coração de carne, onde Ele escreveria no nosso coração as suas leis e a sua vontade. E aí Paulo está escrevendo, e Paulo então fala para a igreja, dizendo o seguinte para a igreja: vós sois a carta de Cristo aberta. Tem noção do que é isso, amados? Por que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa claro que nós somos a carta aberta? Porque uma carta fechada ninguém lê. Ninguém lê. Você recebe um anexo por e-mail, por exemplo, e enquanto é anexo você ainda não consegue saber o que tem dentro de conteúdo. Você precisa abrir. Então, Deus está dizendo: vocês não são uma carta fechada para que ninguém leia, vocês são uma carta aberta. O problema é que nós estamos tentando convencer as pessoas que nós convivemos pelo grito, pela força, pelo muito falar, quando na verdade Deus está dizendo: deixa ela enxergar a tua vida, o processo daquilo que eu estou fazendo em você.
a maneira como eu estou transformando a sua essência. O que ela ou ele, na verdade, tinha aversão em você, ela precisa perceber que mudou, ele precisa perceber que mudou. Porque você é uma carta aberta, filho e filha, você não precisa gritar nas praças. As pessoas simplesmente precisam olhar para você. E elas precisam desejar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Quantos estão entendendo isso nessa manhã? Digam amém. É isso que nós precisamos, amados. Nos tornar alguém que os outros que estão em nós possam ter a visão clara daquilo que Deus espera de nós. Agora a grande questão é, escreve a visão, Abacuque. E Abacuque escreve o que Deus havia colocado no coração dele. O que Deus colocou no seu coração? Qual foi a visão que Deus te deu a respeito da sua família? Quando Deus falou assim para você, olha, deixará você o seu pai e a sua mãe, se unirá a essa mulher que eu estou colocando na sua vida, e vocês dois serão uma só carne. E você será, aí você vai para Efésios, e você será aquele que será o provedor dela. Você vai amá-la como Cristo amou a igreja. E para você, mulher, Deus disse, você vai se submeter a esse marido, porque eu estou dando a ele uma missão, e você tem uma submissão debaixo da missão que eu dei a ele. Então você vai ser submissa em tudo aquilo que eu estou colocando. Não o que ele está impondo, mas o que eu estou colocando. Então quando nós falamos escreve a visão, nós precisamos entender que nós temos duas visões a serem escritas. Uma visão que é nossa própria, por causa dos nossos desejos, nossas vontades, aquilo que nós temos por predileto, por melhor, mas nós temos uma visão que é absoluta, ela é soberana, ela está acima da minha vontade e da sua. É o que Deus espera para que você não se torne um fracasso no final da sua vida, porque muitos de nós começamos bem e terminamos mal. Muitos de nós não avaliamos o processo e as consequências do processo enquanto nós estamos no meio da transição. E em meio às transições, amados, nós fazemos loucuras, porque existem momentos da transição que você não ouve a Deus por causa das suas emoções. Não significa que Ele não fala, porque Deus está falando em todo momento conosco, amados. Deus fala conosco por meio de um culto, fala conosco por meio de uma música, fala conosco por meio dos pássaros. Deus fala, queridos, do jeito que Ele quiser. Eu já contei esse testemunho e vou repetir ele para vocês. Meu amigo Toninho Klebs não conhecia Deus ainda, estava envolto na sua vida absoluta, vivendo a vida, deixa-me levar. E a mulher dele tem um problema no parto, com gêmeas, dentro do hospital na Santa Casa. E aí os médicos chegam e falam, olha, nós entramos com uma intervenção na vida dela, mas ou sobrevive ela, ou a última menina que nós estamos tirando. A primeira saiu bem, mas a segunda deu problema. E ela está assim, deu pré-eclâmpsia, né? Pressão, explodiu, e nós vamos perder a sua esposa. E ele ajoelhou, queridos, sem servir a Deus, sem nada, ele ajoelhou e começou a chorar. Corredor da Santa Casa aqui de Prudente. Ele entrou em crise, saiu a pé, desnorteado. Desceu, chegou no Parque do Povo. No Parque do Povo estava tendo um show, lá antigamente, acho que muitos de vocês nem conhecem, Leandro e Leonardo. Aí estava cantando aquela música assim, ó, vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade, e a felicidade para mim é você. Pense em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para ele. Música do Leonardo, quantos lembram? Os mais idosos, os Jurassic Parks. O que acontece? Ele desesperado, chorando pela perda da esposa, Deus foi falando com ele, pense em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para ele, que era o médico que tinha dado a notícia. E ele se dobrou ao Espírito Santo, se converteu, voltou crente, voltou convertido, queridos, nasceu de novo, ajoelhou no Parque do Povo e entregou a vida para Jesus, com a música do Leandro Leonardo. Deixa eu dizer para você, Deus está sempre falando conosco. A grande questão é se nós estamos ouvindo o que Ele está dizendo, e se nós estamos entendendo o que Ele espera.
Escreva a visão, deixe claro. As promessas que Deus te deu e você engavetou. Engavetou porque alguém te feriu, engavetou porque você desanimou, engavetou porque o seu dinheiro não deu, engavetou porque... Meu Deus! Quantas pessoas sonham com coisas e Deus dá promessas e palavras. Pessoas desejam ser empreendedoras, amados, e Deus dá uma palavra de que elas serão. Mas por causa das circunstâncias e do momento em que a nossa economia está vivendo, eles desacreditam. Desacreditam, porque a economia está dizendo o contrário. Se Deus disse para você que você vai ser um empreendedor, não tem economia que vai te segurar no mundo. Porque eu quero dizer algo para você, no céu não tem falência. E a economia no céu não cai. Você acha que Deus está em crise, está faltando dinheiro no bolso dele? Se Deus te deu uma palavra, escreva ela. E declare: Senhor, se o Senhor me colocou isso nas mãos, eu vou até o fim. Pastor, eu queria fazer medicina, mas não dá, é muito caro. É caro para quem? É caro para mim. Ok. Quem te deu a palavra de que você vai ser um médico ou uma médica usada por Ele? Foi Deus? Foi Deus, pastor. Eu tenho essa convicção, eu tenho um chamado. Eu quero servir. Quero servir com isso. Escreve a visão, filho. Escreve a visão, filha. Deus vai abrir portas onde você menos espera. Eu vivi uma vida dissoluta. Namorava com a mulher mais bonita de Presidente Prudente, mais linda. Giovana, é lógico, né? E nós decidimos a Cristo. Jesus nos chamou. Tínhamos uma vida errante. O pastor falou com a gente, conversando conosco naqueles dias. Falou, só que é o seguinte, vocês tomaram uma decisão. Deus está fazendo uma obra na vida de vocês, nós estamos acompanhando. Mas vocês precisam decidir o caminho da santidade. Porque nós tínhamos uma vida no mundo antes de conhecer a Jesus e nos entregamos para o amor segundo a ordem e o curso do mundo. Então nós passamos a ter intimidade física. Eu falei, pastor, como é que é isso aí? Está amarrado em nome de Jesus. Ele falou, não tem nada de amarrado não, filho. Aqui é o seguinte, é santidade. Se vocês querem colher frutos de Deus, vocês precisam ser santos, porque Deus é santo. Você precisa se separar. E eu com 18 anos, queridos, os hormônios dando seta, brigando para ver quem chegava primeiro. Giovana com 15 para 16. Falei, pastor, como é que é isso aí? Me explica. E ele fez uma explanação da palavra de Deus para nós. Falei, pastor, estou dentro. Ele falou, se você está dentro, filho, então marca seu casamento. Eu falei, como que eu vou marcar, pastor? Eu não tenho um gato para puxar para o rabo. Estou desempregado, ela está desempregada, eu estou saindo das drogas agora. Eu não tenho nada, pastor. No dia do meu batismo eu não tinha um chinelo para pôr no pé. Queridos, eu fui com tênis para o meu batismo, que chegou lá quando pediram para tirar o tênis para descer na piscina. Literalmente, irmãos, eu não tinha nada, a droga levou tudo. Eu coloquei meu tênis dentro de uma sacolinha plástica e amarrei de vergonha e escondi ele num cantinho. E fiquei orando para ninguém jogar fora, pensando que era lixo, né, para mim ir embora descalço. Não tinha nada, a droga levou tudo. E agora eu estou na mesa do pastor, ele falando, marca o casamento. Eu falei, com o que, pastor? Ele falou, olha, deixa eu dizer algo para você, Anderson. Tem um texto na Bíblia que diz que Davi foi moço e se tornou velho, mas ele nunca viu um justo mendigar o pão, nem sua descendência padecer necessidade. O que quer dizer isso, pastor? Não entendo. Ele falou, fidelidade de Deus. Se Deus te deu uma visão, filho, é visão de santidade que vocês estão buscando? É visão de separação? Se Deus te deu a visão, Ele vai preparar os meios. Deus não envia o recurso antes da visão, queridos. Porque se Deus enviar recursos para você antes da visão, quando você se der bem, você vai dar mérito para os recursos. Você vai achar que é por causa do seu doutorado, do seu mestrado, você vai achar que é por causa dos seus recursos, você vai achar que é porque você tem, porque você pode. Então Deus primeiro Ele dá a visão. Aí quando você olha para a visão, você fala, mas eu não tenho condição, Senhor. E Ele vai falar, não tem mesmo. Mas eu estou te dando uma palavra. E sabe qual que eu estou te dando? A palavra que eu estou te dando, Anderson? Você vai constituir uma família. E você precisa se segurar nisso. E deixa que da tua família cuido eu. Então eu marquei o casamento para daí 8 meses. E aí, Giovana?
sem um gato para puxar para o rabo. Em santidade, queridos, não nos tocamos mais. Parece fácil, né? Não é com você? 8 meses, filho, sem se tocar. Depois de 2 anos de intimidade, paramos com tudo. Só Jesus na causa. Mas Ele nos sustentou em tudo. Um dia nós estamos orando, faltando 3 meses para o casamento. Eu já estava empregado. Um dia eu conto os testemunhos para vocês mais afinco. Mas Deus abriu uma porta assim, numa sala de oração. Deus mostrou um outdoor para o irmão, escrito no Oeste. O irmão levantou da oração e falou: Deus tem um emprego para você no Oeste. Ele me mostrou uma placa escrito no Oeste. Um dia eu conto com detalhe, coisa mais linda do mundo. Fui lá, trabalhei 10 anos no Oeste. Mas agora eu estou há 3 meses do casamento, não tenho nada ainda, irmãos. E aí nós estamos orando na cozinha da casa da minha mãe. E o Josué, um grande amigo, um homem de oração, queridos, simples, pensa no homem simples. Ele olha para mim assim, no meio da oração, ele falou assim: Deus está mostrando algo a respeito de vocês, e Deus está dizendo que Ele vê na vida de vocês algo que tem agradado o coração dEle, e de que Ele nessa manhã, Ele abre as janelas dos céus sobre a vida de vocês, e tudo quanto vocês precisarem, todo o básico, Ele está colocando nas mãos de vocês. Nem sabia que a gente ia casar. Aí ele falou assim: mais um detalhe, você vai ganhar algo de alguém que você jamais teria condição de ter acesso a essa pessoa, mas Deus vai te dar através dela. E aí então agora eu estou trabalhando na Oeste e tal, e um dia eu estou passando assim, e o Agripino, prefeito da cidade, como que eu ia chegar num homem desse na vida que eu tinha? Eu estou trabalhando lá tal, e aí ele está assim, nós estamos conversando, ele chegou, começou a conversar com a gente, tinha poucos funcionários. Falei assim: ô professor, eu vou casar fim do ano, e será que o senhor não poderia deixar eu fazer um guarda-roupa, que eu não tenho guarda-roupa, e aí eu pago o material, faço nas minhas férias. Ele ergueu a mão assim, chamou o encarregado: Rubão, faz um guarda-roupa para o menino aí do jeito que ele precisar, dá de presente de casamento para ele. Se cumpriu a palavra lá. E eu fui vendo esses detalhes de Deus, queridos, e eu escrevi a visão. Eu escrevi a visão de que é o seguinte: eu não tinha condições de estruturar uma família, mas todos os passos, dia a dia, independente de eu ter condição financeira ou não, Deus foi escrevendo durante o tempo passos diferentes, momentos diferentes, transições diferentes. E a Giovana casou com um serralheiro, e hoje nós somos pastores, porque Deus segue escrevendo a sua história e segue transicionando as nossas vidas. Então eu queria motivar você nessa manhã, eu quero encerrar com isso. Queria motivar você a de fato você poder se posicionar naquilo que Deus disse para você um dia. Escreve a visão. O que Deus colocou diante de você? Qual é a visão? O que Ele requer de você? Você sabe para onde Ele está te levando? Você sabe? Você tem consciência disso? Eu olho para os meus filhos hoje, queridos, eu não faço outra coisa a não ser chorar de alegria. Nós temos uma família que Deus tem cuidado dela, não porque eu sou bom. Temos problemas, queridos, como você também tem, e não são poucos. Às vezes eu tenho mais problemas do que você. Qual que é a nossa diferença? É que eu não fico falando para você os problemas que tem, porque antes de falar para você eu falo para Ele. Temos problemas, mas eu olho para os meus filhos, eu olho para minha esposa, eu olho para a minha trajetória, e eu vejo que nos tempos de transições, as direções que Ele me deu e as decisões que eu precisei tomar, voltados e pautados na palavra, fez toda a diferença. Então eu queria que vocês colocassem em pé. Eu vou encerrar com você com o versículo 4. Versículo 4 de Abacuque 2 diz que então o justo viverá pela fé, por meio da sua fé. Pastor, o senhor não conhece minha história, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. É por isso que o senhor está pregando bonito aí, legal, parece que é tudo muito fácil, né, pastor? Se o senhor for montando um quebra-cabeça, parece que é só pegando as peças e colocando no seu devido lugar, mas o senhor não sabe o que eu estou enfrentando, qual que é o meu momento agora. Eu quero dizer algo para você, filho, filha.
Deus trouxe você aqui nessa manhã para dizer para você que existem coisas que é por meio da fé em Cristo Jesus. Não é qualquer fé. Você precisa de fato confiar de que aquele que prometeu, Ele é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para levar a termo. Salmo 127 diz assim: se Jesus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, por mais que você tenha a visão, por mais que você vigie, você precisa entrar num campo de fé e reconhecer que é Ele que vai terminar e estruturar todas as coisas que você não é capaz. Quantos recebem essa palavra nessa manhã, digam amém. Nós vamos no último cântico e depois eu vou orar para despedir-nos. Em nome de Jesus.